toque, é hora de começar, hein? Que é a voz do além que comanda o nosso começo. Pode começar. Pode começar? Hoje nós vamos... Almir, só para você saber aí na troca dos hinos, vamos cantar Pendão Real, tá bom? Pendão Real logo no início. Irmãos, nós vamos começar um grupo de estudos novos, né? Vamos aliviar um pouco assim o estudo bíblico de um lugar só, que não estava na carta aos Gálatas. E nós vamos estudar um tema, eu acho que ele é um tema interessante para nós. Nós vamos estudar sobre a exaltação de Cristo. O que Cristo foi fazer lá à destra de Deus? E quais as implicações disso? E que mudanças esta destra de Deus deve causar na nossa vida. Então esse grupo de estudos não tem pressa, como sempre, quarta-feira é uma maratona, a gente não tem, né, não é que nem corrida de 100 metros da escola dominical, a gente pode conversar, a gente pode aprender mais, né, e nos deter mais em alguns textos. Hoje nós vamos fazer uma abertura sobre esse tema e depois, né, espero que a gente consiga desenvolver alguns aspectos mais pessoais da entronização de Cristo, da exaltação de Cristo. Pessoais, não para Cristo. Vamos estudar alguns aspectos pessoais para Ele, sim, mas o mais importante é o que isso muda para nós. Tá certo? Então esse é o nosso objetivo dos estudos que se seguem. Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração. Hoje Silvio nos visita, vai fazer uma oração por nós, Silvio. Depois nós vamos cantar o hino 303, Pendão Real. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez em Tua casa. Muito obrigado pelos nossos corações, para que aprendamos mais de Ti, Senhor. Nos dê essa luz, Deus, para que possamos aprender mais de Ti, Senhor Deus, para usar cada vez mais a nossa vida, Senhor Deus. Nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Amém, Os Senhor. Teus pecados que eu oro. Amém. Amém, Senhor. Hino 303. Podem sentar.
Esse é daqueles que tira um pouco o fôlego da gente, né? Tem que cantar com a marcha. Os independentes, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, tem esse hino como uma espécie de hino pátrio para eles, né? A Marselhesa deles, né? Já que a gente está falando tanto dos franceses. A Marselhesa da Igreja Presbiteriana Independente. Toda vez que eu tenho algum irmão da Igreja Independente no culto que canta esse hino, eles vibram, eles gostam muito. E para nós, eu não sei qual que é a nossa Marselhesa, acredito que seja mesmo Castelo Forte. Mas nós não cantamos tanto quanto eles cantam esse hino. Eles cantam muito, toda comemoração, quase todo domingo. E não sou contra não, acho que eles fazem muito bem. Acho que eles estão certos. Tem que ter um hino assim que, assim, esse aqui é o nosso hino. Ah, é mesmo, Ivone também, é verdade. É verdade. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês para a gente começar esse grupo de estudos. Vocês sabiam que Jesus subiu aos céus, né? Que isso aconteceu na ascensão dele, que nós lembramos no domingo agora. Aliás, no domingo agora não, no outro domingo. Domingo agora foi Pentecostes. Pergunto, o que Jesus foi fazer no céu? Olha lá, quem quer? Tudo bom, Eldo? Quer responder já? Chegar já respondendo? O que Jesus foi fazer no céu? Opa, muito bom. Assumir o reino. Assumir o reino é uma das coisas. Exatamente. Também, mas ele podia interceder aqui? Mas por que lá é melhor? Lá é o lugar dele? Ué, ele não podia ficar aqui com a gente? Vocês já imaginaram como seria mais fácil a gente evangelizar todo mundo se Jesus ficasse ressurreto, viajando de país em país, corrente, caravana da fé com Jesus hoje na pregação? Nós temos vários elementos, veja, nós precisamos considerar essa ascensão de Jesus. Vocês até que foram muito bem, porque normalmente as pessoas falam, ele foi lá construir as nossas casas. Ele foi lá preparar um lugar, não é assim que as pessoas dizem normalmente? Jesus está fazendo, está preparando a minha mansão. Primeiro que se você disser que ele está preparando a sua mansão, estou achando você um pouco soberbo lá no céu. Mas dizem que uma pequena casa lá no céu já é uma grande mansão, né? Uma maison, então estamos na... Não, eu estou tudo francês, hoje eu estou francês. Oui. Né? Então assim, nós precisamos mesmo entender por que foi necessário ele ir, o que ele faz lá, quais as mudanças do seu estado lá, né? Porque a gente sabe que ele está agora então na glorificação, na exaltação, o momento da exaltação. Ele passou o período da humilhação. O período da humilhação de Cristo já se foi. Nunca mais acontecerá de vermos o Cristo humilhado. Mas ele foi exaltado. E nós vamos ver o que isso implica, quais as mudanças ocorridas, primeiramente para o próprio Jesus. Depois nós vamos entender para a estrutura da existência, que é o mais importante na minha opinião. A estrutura da existência de todas as coisas está ligada a Cristo, mais do que nunca agora. E depois as implicações para você. E as implicações para você é que são o propósito da Bíblia. A Bíblia não conta sobre a exaltação de Jesus só para mostrar como ele triunfou. O objetivo da Bíblia nos falar sobre a exaltação de Jesus é que o Cristo exaltado, o Cristo entronizado, o Cristo Rei, ele ofereça mudanças na sua maneira de viver. Que você, entendendo a realeza, a majestade de Jesus, você também possa desfrutar de implicações para a sua vida e viver segundo esses parâmetros, esses padrões. Vamos para um texto que vai servir de base fundamental para nós. Colossenses capítulo 3, verso de número 1. Colossenses 3, 1. A exaltação de Cristo. Quer achar? Pode ler.
Veja, esse texto, ele já vai logo começar uma implicação na sua vida. Cristo vive lá e ele chama você a pensar as coisas a partir deste parâmetro. Assim que Jesus Cristo ressuscitou, subiu aos céus na sua ascensão, a primeira mensagem que foi dada aos homens é que Jesus voltaria. Então, os homens, os crentes, eles são chamados a uma expectativa. Agora eu não vou mais desenhar o Jesus Cristo a partir daquela cruz, como eu sempre faço. Agora nós vamos representar o Cristo sempre com uma coroa, uma cruz e uma coroa. Ele nunca deixará de ser o Cordeiro de Deus, mas agora é o Cordeiro coroado de Deus. Ok? Assim que ele sobe aos céus, na sua ascensão, nós homens somos chamados a começar um modelo novo de relação com ele. E Paulo vai dizer que nós devemos pensar as coisas lá do alto. E Paulo diz assim, olha, vocês devem pensar isso simplesmente por uma coisa, porque vocês são pessoas distintas das demais. Qual é a distinção que Paulo coloca aí? Nós fomos ressuscitados com Cristo. Ninguém mais, só o povo de Deus, só os ressurretos podem viver esse padrão. Irmãos, assim, vamos começar por esse ponto. Pense você que a nossa relação com Cristo hoje é uma relação especialíssima. Ela não é uma relação comum como a dos demais homens. Jesus Cristo também se relacionará com os demais homens. Mas a nossa relação tem a ver também com a nossa condição. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Só para ver que os apóstolos entenderam que essa condição é marcante, abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. Então veja, esse estágio que estamos vivendo tem muito a ver com a mudança que ocorreu na nossa natureza e a mudança do nosso estado na relação com Deus. Nós precisamos dessa distinção. Quem achou aí Romanos 6, vai ler o verso 12 até o verso 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Então veja só, não pode ler até o 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Existem vários homens ao nosso redor, várias pessoas ao redor dos crentes. Essas pessoas, diz a Escritura, elas estão mortas em seus delitos e pecados. Elas não podem ter esta relação. Essa relação é para pessoas ressurretas. Pessoas que morreram com Cristo e com Ele ressuscitaram. Essas pessoas passam a ter um compromisso com Cristo, um compromisso de natureza não somente espiritual. Não é só, agora eu posso orar. Isso também. Não é só um compromisso em termos de salvação. Porque Cristo foi para o céu, Ele foi preparar o meu lugar para um dia eu ir para o céu também. Não, não é só isso. Paulo está dizendo que como ressurretos que nós somos, devemos nos oferecer a Deus, oferecer os membros do nosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Preste atenção. As ações, as nossas ações nessa terra, elas têm de ser determinadas pela nossa relação com o nosso Cristo. Porque, irmãos, nós estamos cada vez mais vendo uma religião cristã que se fecha. Uma religião que se torna cada vez mais privatizada. Eu sou crente, e o que isso muda? Não, muda que eu tenho fé de que quando eu morrer, eu vou para o céu. O que mais que muda? Muda que eu oro.
As pessoas que não têm religião, elas não oram. Eu tenho uma religião e ela é cristã, e eu oro para Deus em nome de Jesus. Mas não é só isso que muda. Sim, nós temos uma relação de vida eterna, nós passamos a ter uma relação de salvação com Ele, mas nós temos uma relação de vida. Então eu passo a viver sob as ordens de um novo reino, sob as premissas de um novo reino. Então, como o Eldo falou, o que Jesus foi fazer? Ele foi assumir o seu reino. Lembra que ele estando aqui ainda conosco, ele falava tanto sobre o seu reino, que o seu reino estava próximo? Ele chegava a dizer, olha, que o reino dele, ele não é como os reinos humanos, onde os maiores, os mais fortes é que mandam. No reino é um reino de serviço, é um reino de entrega, é um reino onde você vive para servir. Então, Jesus Cristo inicia essa nova etapa. E Ele nos chama a pensar as coisas lá do alto, onde Cristo está. Nós vamos ter que viver sob um novo paradigma. Isso é revolucionário. Se você parar para pensar, isso é revolucionário. Essa é uma situação, é uma nova condição de vida completamente revolucionária. Ela muda o paradigma, ela muda os pontos das nossas decisões. Como é que eu vou decidir A ou B? Como é que eu vou reagir a A ou B situação? Sempre debaixo do paradigma do governo de Cristo sobre a nossa vida. Então veja, esse novo momento, ele é importantíssimo. Então, na história da redenção, nós vivemos agora o novo momento. O momento do reino espiritual, do reino glorioso. E isso aqui deveria fazer alguma diferença para a igreja nos dias de hoje, em todas as épocas. E fez. Vamos fazer aqui uma cronologia da história. Aqui, antes da fundação do mundo, ok? Aí nós vamos ter o período da criação, o Éden. Depois nós vamos ter um período, aí vem Jesus, depois um outro período de vida de Jesus, e nós vamos ter a ascensão. E na ascensão, então, agora nós temos o Cristo entronizado. E aqui a sequência de vida até o fim, o dia final. Essa é a estrutura da história. Como era antes da fundação do mundo? Nós tínhamos apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só havia eles. Aí eles criam todas as coisas. Como eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Eles eram gloriosos, sempre foram. Sempre foram gloriosos. Quando eles criam todas as coisas são perfeitas e santas. Elas refletem o Deus que as criou. Só que o que entrou aqui, gente? O que aconteceu aqui no meio do caminho? O pecado. O pecado, então, ele vai reinar até quando ele for completamente vencido. O pecado reina, e o pecado reina também no coração dos homens. Então nós vivemos debaixo de um reino intruso. Não era esse o rei, é um reino intruso. Havia um domínio. Paulo vai dizer, o pecado não tem mais domínio. Significa que antes ele tinha domínio. A Bíblia também chama esse reinado de império das trevas. No entanto, Deus sempre governou todas as coisas.
Mas num momento histórico, ele enviou o seu filho ao reino. Ele envia o filho, e o filho vai habitar exatamente no meio do reino onde existe também o pecado. Veio habitar entre nós. Só que ele não tinha pecado, mas veio habitar entre nós. Ele morre na cruz, e ele vence. Ele venceu a morte. Então ele vence o reino e ele ganha um direito. Veja, mais ou menos funciona assim. Nas guerras antigas, um rei ia até um outro reino e vencia o exército. E aí ele ganhava o direito de saquear, digamos, aquele reino. E ele tirava tudo que lhe interessava e levava embora. Exatamente isso que Jesus veio fazer. Jesus veio quebrar o domínio do império das trevas. Abra aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4. Gente, é uma apresentação geral, mas se vocês tiverem perguntas, por favor, tá? Porque às vezes a gente diz que conhece a doutrina, mas não conhece tão bem. E a gente pode aprender muito junto. Efésios 4, verso de número 8. Pode ler, quem achou? Isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo e concedeu dons aos homens. Então o que ele fez? Ele não entrou no império, onde havia um domínio do império das trevas. Ele toma o que lhe pertence. E diz o texto aí que a ascensão tem a ver com uma mudança nesse grupo que estava cativo. Que agora ele é cativo de Cristo. Ele levou o cativo, o que estava no cativeiro, e leva para si. Gente, a ascensão então marca uma mudança na nossa situação em termos de liberdade. É como se todo este evento, morte, ressurreição e ascensão, fossem um evento único, digamos. Ocorreu num espaço temporal, mas era um evento único. Este período da vida de Jesus, vamos dizer que foi esse aqui, ó, da vida de Jesus entre os homens, principalmente até a ressurreição, Principalmente esse período aqui é considerado o período da humilhação de Cristo. O que consiste, em resumo, a humilhação? Entre tantas coisas, a humilhação consiste em que ele antes era o Verbo eterno, glorioso, ele se esvazia da sua glória e se faz homem, e vem se fazer pecado. Deus o faz pecado por nós na cruz. Ele vem habitar entre os homens. Isso é um texto que você vai encontrar lá em Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5 e 6. Esses são textos que é bom você saber. Alguém quer saber algo sobre que Filipenses 2, versos 5 e 6? Alguém pode ler? 5 a 7, tá, Elton? Então você vai ver que a humilhação dele consiste, entre tantas coisas, em se fazer homem. Ele se esvaziou da sua glória e se fez homem. Ele assume uma natureza. Ele antes, veja, o Verbo tinha, o Filho antes da encarnação tinha corpo? Não. Ele não tinha corpo, ele só tinha natureza divina, não tem corpo. Ele assume uma natureza humana. Isso já é uma humilhação. Não sei, imagina só.
o ilimitado, o eterno, o sem fim. Como é que a gente diz sem fim? O infinito, né? O infinito, o glorioso se torna pequeno, se torna limitado, porque ele, como o Verbo de Deus, na sua natureza divina, está presente em todos os lugares. Quando ele assume a natureza humana e ele se faz homem, aí ele vai ficar verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele verdadeiramente homem é limitado. Limitado. Sente fome. Tem coisas que ele precisava aprender. Jesus precisou aprender alguma coisa? Precisou não, gente? Precisou. Crescia o menino em sabedoria e graça. Ele aprendeu algumas coisas. Muitas, aliás. Mas teve fome, cansaço, teve angústia. Minha alma está angustiada até a morte, lá no Getsemane. Oi? Dor. Chorou. Se irritou. Lembra os vendilhões? O zelo da sua casa, o zelo da casa do seu pai consumiu em ira e ele expulsou os vendilhões. Então você tem a humilhação, foi parte da história de Jesus. Quando ele ressuscita, ele fica numa transição entre a humilhação e a exaltação. E a exaltação se completa, a exaltação começa a acontecer quando? Quando ele ressurge. Quando ele ressurge, já ressurge diferente, gente. Eu não sei descrever todas as diferenças. Há pessoas que pensam tantas coisas, como aquele momento em que ele entra na casa sem abrir as portas. Eu particularmente ainda não consigo dizer exatamente como é que é o Cristo ressurreto. Mas ele tem corpo, porque Tomé faz o quê? Toca. Tomé toquei, mas não era fantasma, senão vazava, né? Tomé tocou. E pelo toque, Tomé disse, era ele. João também. João falou assim, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos apalparam com relação ao verbo da vida. Então, era o corpo de Jesus que havia ressuscitado. Ainda tinha marcas, porque ele mostra as marcas. A exaltação não está completa. A exaltação de Cristo vai se completar quando ele sobe aos céus. A ascensão, então, é parte desse processo de exaltação, que, na minha opinião, começa na ressurreição e vai. Inclusive, depois de ressurreto, ele comeu, gente. Se ele comeu só para provar que era ele mesmo, eu não sei. Porque não disse lá, ele estava morrendo de fome. Mas ele fala, irmãos, tem alguma coisa aí que comer? Ele grita para os pescadores, para os discípulos. E quando eles chegam, ele está assando um peixe. E eles comem com Jesus. Ele come com eles. O livro de Atos dos Apóstolos faz questão de relatar isso. Abre aí, Atos 1. Atos 1. Isso era de muitíssima importância. Verso de número 3. 3 e 4. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Começou, quando os evangelhos foram escritos, depois da ascensão de Jesus, os evangelhos foram escritos, começaram a ser escritos num período posterior, os evangelhos, as cartas, por volta talvez do ano 40, começa a ter os escritos sobre Jesus. Considerando que talvez ele tenha ascendido aos céus, é ascendido que fala, né? Eu acho que é. Quando ele foi assunto aos céus, só para não errar.
Quando ele foi assunto ao céu, provavelmente a gente diz assim, ano 30, ano 33, mas há controvérsias, né? Não importa. Por volta do ano 40, começam a ser escritos os evangelhos. Porque também começam a ser escritos os evangelhos e as cartas. Porque também começam a surgir algumas hipóteses doutrinárias sobre Cristo que eram heréticas. Eu não vou precisar datas aqui, mas é lógico, mais para o fim vai surgir, por exemplo, uma corrente chamada docetismo. Não eram os comedores de doce, com certeza, tá? O docetismo tem uma raiz num verbo dokel, quer dizer, aparência. Eram pessoas que diziam, não, Cristo ressuscitou, mas ressuscitou só espiritualmente. O que a gente viu foi um holograma, né? Eles não falavam holograma. O que a gente viu foi uma aparência de um corpo. Não era um corpo, era uma aparência de corpo. Ele era espiritual. Na verdade, nós temos uma tendência a totalmente divinizar. Sempre, para nós, essa questão Deus e homem, ela é uma relação não lado a lado. Nós sempre colocamos assim, Jesus é Deus, homem. A natureza humana de Jesus, a gente tenta quase sempre divinizar, diminuir o homem nele e sempre colocar um quê? De um homem super-homem, ou um homem-deus. Então, os doquéticos, ou os docéticos, eles falam assim, ele não pode ter ressuscitado o corpo, porque o corpo é mau, o corpo é matéria, é carne. Se ele ressuscitou e foi para o céu, lá no céu, como é que ele vai fazer? Não pode ter o corpo de Jesus. Lá no céu só pode ter coisas gloriosas. Então, por causa disso, por causa dessas possíveis discussões e doutrinas, essas dúvidas que foram surgindo, é que os evangelistas, os escritores do Novo Testamento enfatizaram tanto que ele esteve com eles, com provas incontestáveis, e veja a referência, comendo com eles. Porque assim, gente, se ele fosse o holograma do Espírito Divino, ele não comeria. Ele não comeria. Abra em 1 João, capítulo 5. 1 João 5. Perdão, eu falei 5, mas é o 4, tá? O 4. Verso de 1 a 3. Alguém pode ler? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Mais tarde, lá no ano 90, esse docetismo, ele vai ser aplicado à própria vida humana de Jesus. Eles vão começar a dizer, não, pensando bem, Jesus não veio, nunca foi homem de verdade, ele sempre foi a aparência de homem. E o que João está dizendo, veja, eu não estou dizendo que ele está escrevendo contra os docéticos, mas já havia alguma forma de negação óbvia da humanidade de Jesus. Todo aquele espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Espírito aí entenda, pregadores, o espírito tem a ver com o espírito com que se prega, né? A intenção dos pregadores, você tem que testar essas intenções, se elas vêm de Deus mesmo. E uma das regras é, o que eles pregam é verdade escriturística, é verdade bíblica, essa é a regra para nós. Ele está dizendo, você quer saber se esses falsos mestres vêm de Deus?
se esses homens que estão pregando vêm de Deus, eles têm que pregar que Cristo veio cá. Entre as doutrinas que eles têm que pregar é essa. Irmãos, então voltando aqui à exaltação de Cristo, aqui, por que eu estou enfatizando a humanidade? Porque quem foi exaltado? Que Cristo que foi exaltado? Cristo homem. O Cristo homem. Isso é importante. O Cristo homem é que foi exaltado. Porque o Cristo divino sempre, nunca perdeu a sua glória, a sua exaltação. É a humanidade de Cristo que estava humilhada. Tanto é que quando é permitido ver um pouquinho mais além, eles olham no Monte da Transfiguração, ele é glorioso. Obrigado, Almir. Não sei se eu consigo tocar não, viu, irmão? Depois eu penso. Você desce? Tá bom. Então assim, irmãos, nós precisamos dessa clareza, porque essa clareza vai mudar algumas coisas do modo como a gente se relaciona com esse Cristo Rei. E como nós enxergamos nós também. E a importância do povo de Deus. Jesus Cristo, então, é considerado o primeiro, a primícia do próprio povo de Deus. Do jeito que ele é ressurreto hoje e está exaltado na glória, nós também seremos ressurretos como ele é. Mas nós já somos considerados ressurretos para viver nesse mundo. Eu sei que é muita informação, né? Vamos por partes? Vamos por partes? Perguntas? Alguma pergunta? Nenhuma? Então tá bom. Quem está sentado no céu? Lá no trono? Quem está sentado no trono? Jesus. Jesus Cristo está sentado no trono. Vamos dizer que isso aqui seja o trono. Jesus Cristo está no trono. Jesus, homem, está sentado no trono. Ele é a primícia. Nós estamos vivendo aqui, ok? Numa esfera de vida material e numa esfera da presente existência. Jesus Cristo está em que lugar? A destra. A destra, mas onde que é essa destra? No céu. E nós estamos onde? Estamos na terra. Muito bem. Quando tudo terminar, o que vai acontecer? O que vai acontecer conosco? Subiremos. Então nós também, nós estamos aqui, e quando tudo terminar, nós também subiremos. E nós nos encontraremos com Cristo, certo? E depois que nós nos encontrarmos com Cristo, o que é que vai acontecer? Aqui, ó, vamos colocar ressurreição, tá? A mesma que teve Jesus, ele não era primícia? Então nós vamos ter essa ressurreição física também, certo? E depois, o que é que vai acontecer? Reunidos com Jesus, nós vamos para onde? Nova terra. Na verdade, o que Cristo está fazendo é começando este governo final. Esse governo final da nova terra. Só que por enquanto esse governo ainda é considerado, é chamado de governo espiritual, porque ele nos governa lá de cima. O apóstolo Paulo pede que nós pensemos nas coisas lá do alto e que as nossas ações aqui na terra sejam compatíveis com o reino para o qual nós vivemos. Irmãos, é assim. O não crente, um homem incrédulo, um homem que não tem o Espírito, um homem que não nasceu de novo, um homem que não é ressurreto,
ele vive para um outro tipo de reino. Ele vive para o reino de si mesmo. Ele não tem essa percepção. Mas ele precisa ter essa percepção. Mesmo que ele for um ímpio não salvo, não eleito, se você quer ouvir essa palavra. Isso que eu ia perguntar, ele precisa ter? Precisa. Ele precisa ter essa percepção a partir do que ele vê em nós. Por isso nós somos a luz do mundo. Por isso que a gente teria que influenciá-los, né? Por isso que nós temos de influenciá-lo, não teríamos. Por isso que nós temos não só de influenciá-los pelo discurso, pelo convencimento, da ética, dos princípios do reino, mas pela nossa própria vida. A nossa missão é viver o padrão do reino na terra. E vivendo o padrão do reino na terra, impactar os ímpios. A palavra de Deus, ela é tanto salvação como ela é condenação, né? Ela é tanto salvação como condenação, mas não é só isso. É isso, no final das contas. Mas não é só isso, Elvio. Deus também ama o ímpio, no sentido de que quer... A humanidade que Ele criou deveria, no mínimo, viver... Digamos o seguinte, irmãos. O pecado original mandou todo mundo condenado. Mas Deus nos manteve vivos e deu mandatos para toda a humanidade. Continuou deixando mandatos, inclusive a lei de Deus no coração dos ímpios também. Romanos capítulo 2. Por que é que Deus deixou a lei dele no coração dos ímpios? Para que de alguma maneira o homem que tem a imagem de Deus, ainda que não amasse a Deus sobre todas as coisas, espelhasse Deus. Silvia, tudo bem? No seu blog o Senhor fala de 5 tipos de exaltação. O Senhor já explicou no estudo ou irá explicar? Só na próxima semana. Pode ver que eu pus aí no blog, que está em material em preparação ainda, não pus? Já tem gente rápida, hein? Gatilho rápido, Silvia. Né? Ainda não vamos falar sobre isso hoje. Veja só. Abra aí Romanos capítulo 2, vamos lá. Deus espera algo dos ímpios? Deus espera algo dos ímpios? Hein, gente? Na vida do ímpio, Deus espera alguma coisa? Deus espera. Deus espera que o ímpio viva de acordo com a norma que está no coração dele. Romanos capítulo 2. Deus pode, você pode estar me questionando, como Deus espera isso do ímpio? Ele sabe que o ímpio não vai. Ele sabe, ele sabe o que vai fazer o ímpio. E até porque Deus espera e dá condições para que o ímpio faça o que é bom, é por isso que ele se condena ainda mais. Dá para entender isso? Por que é que o ímpio se condena ainda mais? Porque Deus dá condições para ele fazer, pelo menos de acordo com a norma da lei que está gravada no seu coração. Verso 15 do capítulo 2 de Romanos. 15 e 16, vai, que aí fica claro que Deus vai julgar. Pode ler, Fátima. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Olha só, existe uma norma, depois vocês podem ler o texto, vão ver os gentios, quando agem de acordo com a lei, eles refletem a lei, a norma da lei que está no seu coração. Deus deixou lá, Deus não tirou. Existe um conjunto de leis no mais profundo coração do ímpio, que o ímpio tenta sufocar. Ele tenta sufocar aquelas leis que o aproximam de Deus. Romanos capítulo de número 1, verso 18 em diante, vocês vão perceber isso. Essa descrição de Deus, que chega uma hora que Deus fala, eles se inculcam por sábios, mas eles são loucos, então ele deixa eles seguirem adiante. Mas às vezes eles fazem o que é certo.
E isso é de acordo com a lei de Deus que está gravada no coração deles, a norma da lei. E eles devem viver por aquela norma da lei, porque Deus deixou lá para que eles vivessem por ela. Até para eles não se destruírem também a humanidade e a criação. E até pela igreja de Deus. E até pela igreja de Deus também. Só que quando eles desobedecem, veja, essa norma serve para falar a consciência deles, mas também para acusar. Porque quando eles forem julgados, por que vocês não fizeram bem? Ninguém me ensinou, não. A norma da lei está aí para vocês. Veja, Deus tem uma expectativa de que ele viva de acordo com essa norma da lei. E também que o ímpio seja influenciado pela igreja, ainda que ele não se converta, que ele tenha ações influenciadas pelo comportamento de pessoas que vivem o padrão do reino. Vou dar um exemplo que vocês conhecem tão bem. Há muitos cristãos valorosos na história, mas vamos pegar um. Martin Luther King. O que Martin Luther King fez? Bom, ele defendeu uma proposta política de acabar com segregação. Ele não era uma pessoa perfeita, mas era um homem, né, que tinha convicções cristãs. Estas convicções cristãs, este padrão do reino, o levou a ações políticas positivas. Tá, eu não sou um biógrafo de Martin Luther King. Eu sei que tem umas partes da vida dele que não são legais. Tá bom? Mas não quero pegar só a parte boa hoje. Tá? Em decorrência dessa visão que ele tinha de Deus, de Jesus Cristo, da palavra de Deus, ele vem e tem ações políticas no mundo que combinam com o reino. E por causa dele, muitas pessoas não cristãs, ímpios, não convertidos, não regenerados, passaram a agir de outra forma, gente. Os cristãos sempre foram especialistas em influenciar para coisas boas. Um outro exemplo, fugiu o nome do autor do Amazing Grace. Bom, nós temos a luta escravagista no nosso país e em outros países, na Inglaterra, foram lideradas. Essa luta foi liderada por gente cristã. A luta pelo emprego feminino, lá na Inglaterra. A organização de hospitais públicos, Calvino em Genebra. Ou a escola pública, gratuita para todas as pessoas. Aqui no Brasil, lá o nosso Mackenzie querido. Né? Você sabia que o Mackenzie foi a primeira escola no Brasil a ter na mesma sala de aula meninos e meninas? Podia, né? As mulheres tinham que estudar corte e costura, não podia aprender matemática e português. O Mackenzie é o primeiro a fazer isso. E você sabia que o Mackenzie, esses meninos e meninas, encontravam uma outra distinção? Era a única escola, foi a primeira escola no Brasil que estudou o filho do patrão e o filho do escravo, o filho do empregado. Sabiam disso? E hoje é tão comum, né? Hoje ninguém consegue pensar na escola ao contrário disso. Sem influência cristã. O primeiro time de basquete do Brasil foi presbiteriano, hein? Que coisa bonita. Primeiro esporte assim, colegial, né? Praticado, né? Tem as fotos lá no Mackenzie bonitas, lá do time. Amazing Grace é um conhecido hino tradicional protestante. John Newton. Isso mesmo. John Newton. Obrigado, muito obrigado. John Newton. Era o filme, Você assistiu o filme? não assisti o filme não. É? Eu não consegui pegar. Difícil achar. Eu não achei o filme. Procurar saber. John Newton. John Newton era um contrabandista de escravos. É que Deus muda o coração dele. Por isso ele
Depois, escrevendo, ele vai dizer que o hino ele nasceu dessa. Ele não conseguia entender como alguém tão cruel, tão mal, poderia ter sido alcançado pela graça. Eu era cego, agora eu posso ver. Eu acho linda essa frase. Então, irmãos, nós temos um compromisso com o reino e com o rei exaltado. O problema é que nós temos que começar a discernir para qual reino nós vamos viver mais. Porque há uma tendência, por causa do pecado que em nós habita, que também o crente tenha um modelo de reino ego-centrado, vivendo para o reino deste mundo. Uma perspectiva de vida muito limitada ao que podemos fazer nessa esfera material. Jesus não nos proíbe pensar na esfera material, mas Ele quer que pensemos na esfera material a partir de uma perspectiva celestial, pensando as coisas lá do alto, do espiritual, do reino espiritual de Cristo. Então, a exaltação de Cristo não acontece só porque Ele vai para o céu preparar um lugar. Ele está iniciando uma nova etapa do modo como nós vamos viver. Não que Deus já não esperasse isso, é que agora nós temos uma força que nos permite viver assim. Antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos livres. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Abra aí Colossenses. Colossenses, verso 13 e 14. Capítulo 1. Capítulo 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós ainda não estamos lá fisicamente, mas já somos de lá. Os apóstolos entenderam que a igreja é um reino peregrino, cuja missão é influenciar o reino ao nosso redor, o reino das trevas ao nosso redor, para que os homens, em alguma medida, glorifiquem a Deus com ações mais justas, com ações, mesmo os ímpios, com ações mais até de amor. Lá em Mateus capítulo de número 5, o Senhor diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade iluminada, como não se pega uma lâmpada e põe debaixo da cama, mas no alqueire, onde ilumina todos que estão na casa. Assim, pois, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo a vossa luz, glorifiquem a Deus que está nos céus. Meus irmãos, nós temos um compromisso de vida com o reino do Cristo exaltado. Esse nosso compromisso, aí vão as implicações que nós vamos falar, e essas que ela falou. Por que Cristo é considerado exaltado? Essas implicações vão mudar o nosso comportamento, porque às vezes parece que a igreja se torna tímida. A igreja, por ser minoria, ela parece se tornar tímida. E ela diz: não somos capazes de fazer tanto. Nós não somos capazes. Eu, lá no meu trabalho, sou só eu que sou crente. Não sei se alguém aqui tem essa condição. Só eu crente. Eu não posso fazer tanto. Nós acabamos por pensar que quando estamos aqui na terra, estamos sós. Não, quem está do nosso lado é aquele que
está exaltado, gente. Nós temos que confiar mais nessa nossa ligação com Ele. Nós temos que percebê-la mais. O que é muito comum a gente fazer o seguinte: tem um grupo de crentes lá na sua firma, você é um deles, é um grupinho de crentes muito piedoso, muito amoroso, né? Você é crente, chega lá na firma, você sabe que Cristo está exaltado lá no céu, governando todas as coisas, mas você está aqui na terra, e você está lá na sua empresa, sentadinho lá na sua mesa, tomando um cafezinho e tal, e aí você conversa com um colega que ele também diz: eu também sou crente, também creio em Cristo, no Cristo exaltado. Aí você encontra um outro: eu também sou crente, e também confio em Cristo, tal. Vamos orar pela empresa, porque na empresa está cheia de gente não crente, há muita briga, muita intriga. E há uma tendência, nem sempre acontece assim, dos crentes fazerem um clubinho santo. O que é o clubinho santo? Nós somos os crentes, todos nós somos salvos por Jesus, estamos no meio dos ímpios que vão queimar no inferno. Vamos orar para Deus nos proteger. Ou então vamos orar pela empresa. Eu não sou contra o Clubinho Santo, não. Eu acho que é legal você ter encontros do Clubinho Santo, orar. Os Wesley, essa semana lá na Metodista, é a semana wesleyana. Os irmãos Wesley fizeram isso na faculdade. John Wesley, Charles Wesley e um amigo. Não lembro agora o nome. Bom, não sou metodista, não lembro a história deles. Eles fizeram o Clube Santo na universidade, e de lá nasceu o metodismo, porque nesse Clube Santo eles estudavam a Bíblia a partir de um método. Surgiu o metodismo, eles começaram a serem mesmo santos. Eu não sou contra, você deve ter, eu acho que é até bom que tenha. Na hora do almoço vamos encontrar os crentes para a gente orar. Mas a melhor maneira de você ajudar não é fugindo do convívio com os outros, vivendo a sua fé aqui, o melhor jeito é você estando no meio deles e vivendo o padrão celestial, ou o padrão do reino, ou o padrão do reino espiritual. As pessoas precisam ver em nós, mais do que crentes que se isolam, entram para dentro das suas igrejas e ficam orando, esperando Cristo voltar. Elas vão confiar mais quando virem em nós que a nossa vida está compromissada com Ele. Nós temos um compromisso que é muito maior do que isso que eles veem. Eles lutam pelo dinheiro que eles têm que ganhar, eles lutam pelas coisas que eles acham importantes, e nós lutamos por Cristo. Nós sempre lutamos por Cristo. É por isso que eu cantei no início com vocês, Pendão Real. Nós lutamos por Cristo. Nós lutamos para viver o padrão de Cristo, para influenciar a partir de um conceito, o conceito do reino, que está sobre a sua vida, irmão. Lógico, o crente tem que orar e o crente tem que ler a Bíblia. Essas são coisas que estão virando amuleto dos crentes e desculpa para não viverem o padrão do reino. Tem crente que lê a Bíblia todo dia, lê a Bíblia e ora todo dia, e ora bastante, e lê a Bíblia bastante. Este processo de leitura, Bíblia e oração, ele tem que gerar ações que sejam dignas do reino. A leitura da Bíblia e a oração por si só, como um hábito religioso, não é o fundamental. Eu tenho que orar, ler a Bíblia e orar
com objetivos claros, de me ver transformado, de me ver agindo de uma outra forma. E Deus coloca N situações todo dia diante de nós. Há milhares de situações ao seu redor numa semana em que as propostas de vida vão ser sempre equilibradas, de viver o padrão do reino ou o padrão do mundo. Então a leitura da Bíblia e a oração, elas deveriam ter sempre como objetivo um crente intramundano que vive segundo o reino. Um crente que vive no mundo, dentro do mundo, mas não pertence ao mundo. Não foi o que Jesus disse? Eles estão no mundo, mas eles não são. E nas mínimas coisas, desde o trânsito. Eita, trânsito. Sempre que eu dou exemplo do trânsito é problema para algumas pessoas. E o trânsito estressa. E se a pessoa... que tem gente também no trânsito, eu vou te falar, né? Tem gente no trânsito que, olha, é uma brincadeira, né? Eu hoje estava vindo aqui, eu vi o cara atrás, ele tentou passar pela esquerda, aí não deu. Aí ele fez o seguinte, ele resolveu ir pela direita. Aí ele foi pela, sabe aquele cara que vai pela direita? Eu estou indo na minha aqui, ó. Ele veio vindo pela direita aqui, ó. Ele saiu de trás dele aqui, ali na Rio das Pedras, estreita a Rio das Pedras. Comecinho ali perto da casa do seu Adalto, logo no comecinho. E ali fica muito carro parado. Ele vem aqui, sabe aquele cara que quer me passar de qualquer jeito? Ele veio aqui, aí tinha um carro parado. Ele força aquela passagem. Sabe, meu Deus, esse cara é louco. O trânsito é um lugar onde a gente é muito. Que reino que a gente pertence. Você que dirige o dia inteiro, sua profissão é essa, meu Deus, você também dirige o dia todo? 200 km por dia no mínimo. 300? 200 por dia. É muito. Sabe o que eu fui falar para os jovens uma vez? A gente estava usando o exemplo do trânsito e eu falei que Deus é onipresente, mas o único lugar que às vezes ele não está é dentro do carro com a gente, porque não é possível. A gente esquece que ele é. Então, veja, são nessas horas de impulsividade que nós medimos o quanto nós estamos precisando ainda mais dessa graça. É aí que a leitura da Bíblia e a oração tem que agir. Senhor, me dá mais paciência no trânsito. Gente, isso é treino da mente, treino do coração. Sim, ou jejuar. Se você, olha, dizer, Deus, eu preciso, eu sei, é a hora que parece que eu só vivo por dentro desse mundo, Senhor. Me ajuda nesse trânsito bendito. Já chama o trânsito bendito porque já vai melhorar. Irmãos, para outros são outras coisas. No ambiente de trabalho. É que você está no ambiente de trabalho e tem aquela pessoa que nasceu para isso, né? Parece que ele nasceu num pé de limão e caiu homem, né? Nasceu limão e virou homem. Gente, é possível você ser perseguido, é possível nessa esfera de vida você ter de viver com patrões injustos, ou você ter que viver situações em que você é injustiçado. O padrão do reino tem que determinar o modo como a gente vai agir. Na família. Só um detalhe, eu já vou encerrar, irmãos. Só um detalhe. Vamos falar sobre família, já que é vez do lar. Esse clubinho santo aqui, muito bem podia ser a nossa família, sabe? Muito bem podia ser a nossa família. A família é uma espécie de clubinho santo. Família cristã. E pessoas santas vivendo debaixo do mesmo teto. Todas elas têm que viver não só uma fé horizontalesca, só de tentar provar um para o outro que são crentes, mas viver o padrão do reino. Outras famílias não crentes, famílias não cristãs, não regeneradas, estão olhando para vocês, estão olhando para os seus filhos,
estão olhando para a sua casa, estão olhando para a sua relação, marido e mulher. Eles sabem que vocês não são perfeitos, mas eles veem como é que vocês lidam com os problemas. Isso é muito importante. Lógico, nós estamos num momento muito individualista da fé. E as pessoas estão tentando, ser crente é um negócio que é você e Deus. Você só vive você e Deus. Mas, olha, gente, nós crescemos quando estamos junto com as pessoas. O crente que vive muito isolado, só ele, e às vezes só ele e a família dele, ele tem que tomar muito cuidado, porque os vícios se perpetuam nesses meios. A exposição às outras pessoas, você pode falar assim, pastor, mas e os vícios das outras pessoas? Mas esse contato, essa interação, ela nos ajuda a crescer. A minha tese é de que o enchimento do Espírito Santo não é uma coisa que eu faço por mim mesmo. Eu consigo trabalhar para você ser cheio do Espírito Santo. E eu sou enchido pelo Espírito Santo à medida que você trabalha para me abençoar. Há coisas que nós fazemos que faz com que nós cresçamos. Mas o nosso crescimento mais substantivo acontece na coletividade. Você pode ver lá em Efésios capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Toda vez que a Bíblia vai falar sobre estar cheio do Espírito Santo, tem a ver com a coletividade. Quer ver um outro exemplo? Quando Estevão, o diácono, foi escolhido: escolhei dentre vós homens de sabedoria, boa reputação, cheio do Espírito Santo. Por que precisava ser cheio do Espírito Santo? Porque ia lidar com a coletividade. Quase sempre o enchimento, a presença do Espírito no Novo Testamento é muito ligada à coletividade. No livro de Atos, a igreja estava orando quando Pedro foi liberto da prisão. Quando Pedro entrou, foi uma alegria danada. Danada não, né? Uma alegria bendita. Uma alegria bendita. Essas expressões, não. Você sabe, né? Quando você fala danado, tem a ver com a danação, quer dizer, está no inferno, né? Então não é a alegria do inferno, é a alegria bendita. É a alegria danada. A alegria bendita. Pedro chegou e eles ficaram muito felizes. Eles começaram a orar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo esteve naquele lugar tremeu. Estavam cheios do Espírito Santo. Coletividade. Quer crescimento? Quer amadurecimento da sua fé? Não use a igreja apenas como uma escola. Deixa eu ir para a faculdade de fé. Senta, ouve, medita, tal, se enche de conhecimento e vai viver a fé. Não, a igreja é o corpo. É o corpo onde a fé cresce, fermenta. Tá bom? A família precisa de fé. A família precisa fermentar a sua fé para que ela cresça. E aí é o fermento aqui no bom sentido, tá? Porque na Bíblia tem os dois, né? A Bíblia tem um mau sentido: um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí é o negativo. E você traz a sua família para a igreja para que ela aprenda no contexto de outras famílias cristãs. E assim a gente cresce. Irmãos, nós só abrimos o tema dos nossos estudos, tá bom? Pensamos nas próximas semanas esmiuçar um pouco mais a respeito da exaltação de Jesus Cristo, o que significa exatamente essa exaltação, o que ele faz e de que jeito nossa vida pode ser muitíssimo abençoada se vivermos o padrão do reino. Valmir, vem para cá para tocar um hino para nós, vai? Alguma pergunta? Irmãos da internet? Silvia, está acordada ainda, Silvia?
nunca sabe. Isso eu queria ver com que Vai lá, você pode falou falar. no começo lá sobre Cristo ir para o céu, e a maioria das pessoas pensaram e foi lá construir minha casa, lá preparar minha casa. Né? E ele, antes de subir mesmo, ele falou para os discípulos lá, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for dito, se não for eu vos teria dito, vou preparar os lugares. Aí a gente sabe que Cristo vem reinar na Nova Jerusalém. Né? Como é que preparar essa casa para nós aí será? Lembrando que o tema da morada com Deus é um tema bíblico geral, desde o tabernáculo. Tabernáculo. O verbo tabernacular, né, é morar. Tabernáculo era morada. O tabernáculo era a casa. Depois virou o templo, não é isso? O templo de Jerusalém. E Deus tabernaculou no templo de Jerusalém, porque Deus veio morar naquela casa ali e fazer habitação. Quando Jesus Cristo ressuscita, leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens, ele distribui, e Pedro falou, que vides e ouvis, ele distribui o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem morar na vida de quem? Do crente. Deus vem fazer tabernáculo, morar. Não está presente em toda a Bíblia. Só que quando chegar o final dos tempos, quando chegar o final de todos os tempos, nós vamos subir para o céu e nós vamos ter novo céu e nova terra. Olha aí Apocalipse 20, Apocalipse 20. Olha que lindo. Apocalipse 20. Você lê para nós aí, ó. Verso de número 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem 1000 anos. Perdão, 20 não, 21, desculpa, eu estou olhando para o 21 e falando 20 para você. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, quando Deus diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, eu creio que é um grande estágio. Ele não está falando de casa nesse sentido material, mas está falando de morada com Deus. Se vai ser em casa, se não vai precisar de casa, a gente vai dormir no mato, na nova terra, debaixo de árvore, eu não sei. Nem vamos dormir. As descrições bíblicas sobre a Nova Jerusalém só fala de rua. Acho que a gente vai ser tudo morador de rua. Rua de ouro, só morador de rua. Só fala de rio, de árvore e de rua. Ou vamos morar na beira do rio, ou vamos dormir na rua, ou vamos morar debaixo de árvore. Não importa. O importante é que é a morada de Deus com os homens. Só que é uma morada perfeita, é um relacionamento perfeito, a convivência perfeita, ok? Só que você tem que lembrar o seguinte: eu vou preparar-vos lugar, pode ser uma maneira de Jesus dizer o seguinte: quando é que ele ganha o nosso coração, vence a morte, pode retirar a morte de nós para Deus vir morar em nós? Quando ele morre e ressuscita. E quando ele vai ascender aos céus. Aí o Espírito Santo vem e mora no nosso coração. Lembra que ele disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então ele preparou o lugar, já estamos morando com Deus. Mas ao mesmo tempo existe isso aqui é algo que vai progredindo até a nova terra. Há
uma progressão disso, dessa situação, porque essa morada ainda tem sujeira, né? Porque ainda tem o pecado. E ela vai progredir. Então é nesse sentido que eu entendo o que aquele texto está dizendo. Que ele está falando muito mais da relação com Deus. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. É muito mais de um relacionamento do que de falar, estou preparando morada, pensar em casas, mansões lá no céu. Eu acho que mansão não combina com o céu, isso é bem sincero. Acho que no céu combinam sim todas as moradias muito simples, muito limpas, muito aconchegantes, que nós estaremos lá corpo e alma, né? Estaremos físico também. É um conjunto habitacional, mas simples. Oi? Celestial. Que respeita a natureza, que tenha, é lógico, aqui são as minhas viagens, né, intelectuais a respeito da nova terra. Eu penso que assim será. Na verdade, eu penso que coisas ainda mais. Fazer viagens intergalácticas. Eu digo isso com tranquilidade. Vamos lá cantar aquele hino? Aquele lá. Tu que estás assentado no trono. Obrigado. Deixa eu tirar aqui. Vamos ficar em pé, irmãos? Precisa. Mas não estava saindo na caixa. Não. Mais um pouquinho, Tu que estás assentado
podermos conhecer estas verdades, meditar nelas e perceber quanto a nossa vida se torna mais cheia de sentido quando redescobrimos o valor da entronização do Senhor e da exaltação do Senhor e a ligação dele conosco. Senhor, também nos enche o coração do senso da responsabilidade que temos. Nos ajuda, Senhor, nos ajude. Socorra-nos em nossas fraquezas, para que possamos viver de maneira sensata, justa, digna, a presente existência, mostrando para todas as pessoas que vivemos para Ti. Conceda-nos o espírito quebrantado, abençoe a nossa família, Senhor. Ajuda-nos a falar dessas verdades para os nossos filhos, para incentivá-los também a viver assim. Senhor, conceda-nos graça para este modelo de vida. Nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Muito obrigado. Silvio, seja bem-vindo. Quarta-feira é a primeira vez, né, Silvio? Seja bem-vindo, Silvio. Deus abençoe muito você. Tá bom? Algum aviso, irmãos, para esse final de semana?